Olá, tudo bem com você? Vamos resolver aqui uma questão de análise combinatória. Utilizando os algarismos de 1 a 9, foram escritos números ímpares de 3 algarismos distintos, vamos anotar aqui, ó, de forma que nenhum deles termine com 1. A quantidade desses números é, então a gente tem que determinar a quantidade de números que, primeiro, tem 3 algarismos, então a gente tem que ver quais são as escolhas que a gente vai fazer. Tem que escolher um algarismo para centena, um algarismo para dezena e um algarismo para unidade, né? Se ele pede que esses números eles sejam ímpares, a gente tem que ter números terminados, então, em 1, 3, 5, 7 ou 9, correto? Para ser ímpar. Agora, ele fala que ele não quer que termine com 1. Então, para o algarismo da unidade, que é a nossa restrição inicial, a gente não pode ter o algarismo 1. Então, as possibilidades aqui para a unidade são 3, 5, 7 e 9. Logo, são 4 possibilidades. Vamos pensar agora para a ordem da centena, para o primeiro algarismo. Esse primeiro algarismo aqui, quantas são as possibilidades? Ele nos disse que os algarismos são de 1 até 9. Porém, esses algarismos têm que ser distintos. Uma vez que a gente já utilizou um algarismo lá no final, aqui a gente não pode mais repetir. Então, de 9 possibilidades que a gente tinha, agora a gente só tem 8. Aqui para o meio, para a dezena, a gente não pode nem repetir o que veio primeiro e nem o último. Então, das 9 possibilidades, tirando essas duas que a gente já usou, 7 algarismos disponíveis. A multiplicação vai me dar a quantidade desses números. 8 vezes 7, 56. 56 vezes 4, 24. 22, 224. Alternativa correta, letra A. Então é isso, eu te vejo na próxima. Até lá! Olá, tudo bem com você? Vamos resolver aqui uma questão de estatística. A mediana dos dados apresentados na tabela é... Opa! Então, a gente tem os valores e a frequência de cada valor. Quando a gente quer encontrar a mediana, a gente precisa colocar esses valores em ordem crescente ou decrescente. Se a gente colocar esses valores numa sequência, numa lista, perceba que a gente já tem aqui organizado em ordem crescente. Fazendo essa lista, o valor 4 aparece uma vez, o valor 5 aparece 3 vezes, então eu vou só começar essa lista para você entender o que está acontecendo. E aí a gente continuaria essa sequência, essa lista aí de elementos. Para calcular a mediana, então, a gente precisa do termo central. Colocados esses termos aqui em ordem crescente, agora a gente vai encontrar qual que é o termo central. Vamos ver quantos termos a gente tem. 1 mais 3, 4, mais 4, 8, 8 mais 8, 16, 16 mais 6 dá 22, 22 mais 5 são 27 números que estão sendo considerados nessa lista. Para a gente encontrar a mediana, quando a quantidade de termos é ímpar, a gente soma 1 e divide por 2 para encontrar a posição que está esse termo. 27 mais 1 dá 28, dividido por 2, 14. Então, o número que a gente está procurando, ele vai ocupar a 14ª posição. Vamos contar? Então, o 4 é o primeiro, aí a gente vai ter o 5 aparecendo 3 vezes. Então, até aqui a gente já contou 4 elementos, beleza? Aí, aqui a gente tem mais 4, 4 mais 4, 8. A gente tem que chegar no 14º. Se eu fizer 8 mais 8, já vai dar 16. Ou seja, o 14º, ele está aqui, ó, nessa listagem. Ele é um valor 7. Se você preferir, você pode listar os elementos, ó. 4 vezes o 6, aí a gente tem 7, 7, 7, 8 vezes. O 14º vai ser o valor 7, alternativa correta, letra B. Então é isso, eu te vejo na próxima, até lá! Olá, tudo bem com você?
Vamos resolver aqui uma questão envolvendo funções compostas. Sejam as funções f e g, definidas, domínio contra domínio, por f de x igual a log de x na base k e g de x igual a elevado a x, com a e k reais positivos e diferentes de 1. Se a função composta f bola g de 10 é igual a 10, então a gente tem que encontrar o k em função do a, do valor real a. Vamos pegar aqui. Opa. Ele pede para a gente calcular a composição f composta com a g de 10. Ele diz que isso é igual a 10. Primeiro, vamos fazer a composição? Vamos encontrar a f da g de x? Para isso, a gente vai trocar o x da função f, então o miolinho da função f, nós vamos trocar por toda a g de x. Então, pega lá a função f de x, log de x na base k, e a gente vai trocar o x por toda a g de x. Então, a gente vai fazer log de g de x na base k. A g de x é a elevado a x, então vai ficar log de a elevado a x na base k. O que ele falou? F da g de 10. Então, a gente vai trocar o x por 10. Então, f da g de 10 vai ser igual a log de a elevado a 10 na base k. E ele deu que o resultado é igual a 10. Utilizando a definição de logaritmo, k elevado a 10 é igual a a elevado a 10. A base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. Se os expoentes são iguais, as bases são iguais. Então, a alternativa correta, letra D. É isso, eu te vejo na próxima. Até lá! Olá, tudo bem com você? Vamos aqui resolver uma questão envolvendo função inversa. Se a função f de domínio real negativo e contradomínio real positivo, f de x igual a 1 sobre menos x é a função g, então g é a inversa da função f, tem-se que quem é a função g? Então, a gente primeiro vai ter que analisar o domínio contra domínio da função g e depois encontrar a sua lei de formação. O que a gente tem que lembrar? A função inversa, ela vai ter, o domínio dela vai ser o contradomínio da função original. Então, a função f, ela vai dos reais negativos nos reais positivos. A função inversa vai dos reais positivos nos reais negativos. Então, a função g tem domínio real positivo e contradomínio reais negativo. Aí a gente já pode ficar entre a A e a B. O que a gente vai fazer agora? Para determinar a lei de formação da função inversa, a gente vai trocar na função f de x igual a 1 sobre menos x, vamos trocar o x por y. Então, y é igual a 1 sobre menos x na função f, troca o x com y, fica assim, x igual a 1 sobre menos y. Vamos multiplicar aqui, menos y vezes x é igual a 1. Vamos deixar o y sozinho. 1 sobre menos x. Então, essa daqui é a inversa de f, que é a nossa g de x. A alternativa correta, então, letra A. É isso, eu te vejo na próxima. Até lá! Olá, tudo bem? Vamos resolver aqui uma questão envolvendo função quadrática. Seja a função definida em reais, f de x igual a kx menos 1 ao quadrado, menos 18, com k pertencente aos reais, para que seu gráfico seja uma parábola cuja ordenada do vértice seja o valor mínimo da função, é necessário o quê? O que a gente tem que analisar aqui? O termo que está com o x, o k, ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se ele for igual a zero, aqui a gente vai ter uma função constante, né? Porque daí o x ia cancelar. Então, a gente já tem uma condição inicial que o k é diferente de zero.
Aí, se você olhar nas alternativas, você já conseguiria ter a ideia da questão da alternativa correta, né? Porque eu não posso ter a igualdade, o K não pode ser igual a zero. Mas vamos dar continuidade na questão aqui, para ficar mais fácil de você entender. Então, a gente vai desenvolver esse termo. F de x igual, vou fazer o quadrado. Então, ó, quadrado do primeiro, K quadrado x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2kx, mais o quadrado do segundo, 1, menos 18. Então, nossa f de x ficou k quadrado, x ao quadrado, menos 2kx, menos 17. O que a gente tem que analisar nesse caso? Ele fala que quer que o gráfico seja uma parábola e que a ordenada do vértice seja o valor mínimo da função. Ordenada do vértice é o y do vértice. Então, eu quero que o y do vértice seja o valor mínimo. Para eu ter um valor mínimo, a minha função quadrática, o gráfico da minha função, a minha parábola, ela tem que ter concavidade voltada para cima, porque aí eu vou ter o vértice sendo o mínimo da função. E para que a nossa concavidade seja voltada para cima, nós temos que ter o a, que é o coeficiente do x ao quadrado, um valor positivo. Nota que o k ao quadrado, que é o nosso a, ele já é um número positivo, porque todo número ao quadrado é positivo. Então, para qualquer valor de k, essa condição é satisfeita, exceto para k igual a zero. Porque daí, se o k for zero, lembra? Vai zerar aqui, né? Vai zerar aqui e ficaria uma função constante. Logo, a única condição a ser satisfeita é que o k tem que ser diferente de zero. Beleza? Então, alternativa correta, letra D. É isso, eu te vejo na próxima. Até lá! Olá, tudo bem com você? Vamos resolver aqui uma questão envolvendo funções. Seja uma função f de domínio e contradomínio real, se o conjunto imagem de f é também o conjunto de todos os números reais, ou seja, ele está falando que a imagem é igual ao contradomínio, tá ok? Dentre as seguintes funções, a que poderia ser essa função f citada é qual? Então, a gente vai analisar cada uma dessas funções descritas aqui. Então, vamos começar analisando o gráfico para a gente entender e ver o conjunto imagem de cada uma. A função x ao quadrado, ela tem essa carinha aqui, ó, eixo x, eixo y. O seu conjunto imagem é o conjunto de todos os números reais não negativos. Então, o zero e mais os positivos. Então, aqui a imagem são os reais não negativos. O que a gente olha? Aqui ele quer que o conjunto imagem seja todos os números reais. Então, a letra A a gente já descarta. Se a gente olhar na letra B, a gente tem a função exponencial x, y, 2 elevado a x, certo? Ela passa aqui no 1, a função crescente. O que a gente observa do seu conjunto imagem? Que aqui eu também tenho conjunto imagem, números que são só positivos aqui no caso, tá? Então, a gente tem o conjunto imagem igual aos reais positivos. Logo, também eu não tenho todos os números reais como conjunto imagem. Na letra C, a função módulo de x. Vamos desenhar o gráfico aqui da função módulo de x. Então, a função módulo de x tem essa carinha, o conjunto imagem aqui, todos os números reais não negativos. E a letra D, que provavelmente é a nossa resposta certa, né? A função log de x. Se a gente olhar o conjunto imagem, ela vai do menos infinito no mais infinito, então o conjunto imagem é o conjunto dos números reais. Só que olha só, a forma como a função foi definida não faz com que a função log de x seja a resposta correta. Por quê? Porque a função log de x ela só existe se
o nosso x, o nosso domínio, ele for um número positivo. Então, a gente tem que colocar uma observação aqui para que essa alternativa D seja a alternativa correta, tá? Então, para ficar certo, a gente tem que ter o domínio aqui, conjunto dos números reais positivos, beleza? Aí, fazendo essa ressalva, nós temos a letra D como correta, tá certo? Mas da forma como a questão foi construída, ela não tem gabarito correto. Aí a gente fazendo essa observação, colocando o nosso domínio restrito aqui para que a função log de x exista, aí sim a gente consegue satisfazer a condição do exercício. Beleza? É isso, eu te vejo na próxima. Até lá! Olá, tudo bem? Vamos resolver aqui uma questão envolvendo matrizes e determinantes. Sejam as matrizes A, B e C, é a matriz X, tais que a matriz X menos o produto de A e B é igual a 2C. Então, o determinante de X é igual a quanto? Vamos lá. Para a gente resolver essa equação matricial, X menos A vezes B igual a 2C, primeiro a gente vai resolver o produto entre A e B. A vezes a matriz B. Então, vamos fazer o produto de A vezes B aqui, ó. A matriz A, 1, 3, 0 e 2, vezes a matriz B, 2 menos 1, 0 e 2. Essa disposição aqui, ó, colocando a matriz uma embaixo, outra em cima, é só porque a gente tem que lembrar que produto de matrizes é linha vezes coluna, né? Então, quando eu faço dessa forma, eu já tenho aqui os elementos na posição correta. Então, a primeira linha, primeira coluna, o elemento vai aparecer aqui, ó, tá certo? Então, vamos lá. 1 vezes 2 dá 2. 0 vezes 0 vai dar 0, então o primeiro elemento vai ser igual a 2. Vou para a segunda linha e primeira coluna agora. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 0, 0. Primeira linha, segunda coluna. 1 vezes menos 1, menos 1. 0 vezes 2, 0. Então, quando eu somar 0, vai ficar só o menos 1. Agora, segunda linha, segunda coluna. 3 vezes menos 1, menos 3. 2 vezes 2, 4. Então, o produto AB ficou assim, ó. 2, menos 1, 6 e 1. Essa é a matriz AB. O que a gente vai fazer agora? Vamos isolar essa matriz X aqui. Do lado de cá, a gente tem duas vezes a matriz C. Produto de um número real por uma matriz é só a gente multiplicar os elementos da matriz pelo número. Então, eu vou multiplicar a matriz C que está aqui, os elementos dela por 2. Então, vai ficar 2 vezes 1 vai dar 2, 2 vezes 0 dá 0, 0 e 2, ok? Multipliquei por 2 a matriz C. Para a gente isolar a matriz X, a gente pode somar a matriz AB dos dois lados. E aí, quando eu somar a matriz AB aqui, ó, do lado de cá, no primeiro membro aqui, e no segundo, no primeiro membro, quando eu fizer esse menos e trocar os elementos, somar com a matriz AB, isso aqui vai zerar. Então, esse pedaço vai dar 0, vai ficar só x igual à soma das duas matrizes no segundo membro. Quando a gente soma matriz, elemento com elemento. Então, 2 mais 2, 4, 0, menos 1, menos 1. Agora, lá na segunda linha, 0 mais 6 dá 6, 2 mais 1, 3. Encontramos a matriz X, agora a gente calcula o determinante. O determinante da matriz X é igual produto dos elementos da diagonal principal, 12, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, menos 6. 12 mais 6, 18. Alternativa correta, letra B. Beleza? É isso, eu te vejo na próxima. Até lá! Olá, tudo bem com você?
Vamos resolver uma questão envolvendo números complexos. Sendo i a unidade imaginária, o valor de i que multiplica 1 mais i vezes 1 mais i vezes 1 mais i é. Então, vamos lá, ó. Primeiro, a gente vai começar aqui por dentro. A gente vai fazer a distributiva, multiplicar o i por 1 e 1 mais i, e o restante a gente vai copiar, tá? Então, i, 1 mais i, 1 mais i vezes 1, i vezes i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Fechar o parênteses aqui. Se é menos 1, 1 menos 1 vai dar 0. Aqui vai ficar só i. Então, ficou i, 1 mais i vezes i. I vezes i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. 1 menos 1, 0. I vezes 0, 0. Alternativa correta, letra A. É isso. Eu te vejo na próxima. Até lá! Olá, tudo bem com você? Vamos aqui resolver uma questão envolvendo números complexos. Seja z um número complexo, tal que z é igual a x mais 2xi sobre 1 menos x, o valor de x para o qual z seja um número real está contido em qual intervalo. Então, a gente quer que esse z seja um número real. Observe que a gente tem uma divisão aqui de números complexos. Então, eu vou multiplicar pelo conjugado de 1 menos i. Vai ficar assim. X mais 2xi sobre 1 menos i. Multiplico por 1 mais i em cima e embaixo. Faz a distributiva. X vezes 1, x. X vezes i mais xi. 2xi vezes 1, 2xi. 2xi vezes i, 2xi ao quadrado. E embaixo a gente tem quadrado do primeiro, produto notável, menos o quadrado do segundo. Lá no numerador, a gente pode juntar, ó. I ao quadrado é menos 1. Então, vai ficar x menos 2x. Essa vai ser a parte real. Mais xi mais 2xi, 3xi. I ao quadrado é menos 1, menos e menos vai ficar mais, 1 mais 1, 2. Agora, x menos 2x fica menos x, mais 3xi sobre 2. Vamos separar parte real e parte imaginária. Menos x sobre 2 e mais 3x sobre 2. E o que a gente tem que ter? O número tem que ser real. Para o número ser real, a minha parte imaginária, 3x sobre 2, tem que ser igual a 0. E para isso acontecer, a gente tem que ter x igual a 0. Observando as alternativas, o 0 está incluído no intervalo da letra A. Então é isso, eu te vejo na próxima. Até lá! Olá, tudo bem com você? Vamos resolver aqui uma questão envolvendo PA e PG. Seja A1 o primeiro termo de uma PA de razão 7 e também o primeiro termo de uma PG de razão 2. Então, elas compartilham o primeiro termo. Para que o oitavo termo da PA seja igual ao quarto termo da PG, então vamos anotar isso aqui, ó. O A8 da PA tem que ser igual ao A4 da PG. Eu quero saber qual que é o valor desse A1. Então, a gente vai colocar na fórmula do termo geral, uma vez que a gente quer encontrar um termo da PA e um termo da PG. Na PA, o AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, a gente vai calcular o A8 da PA. A8 igual ao A1, que é o que a gente quer descobrir, mais N8 menos 1, 7, vezes a razão que ele falou que é 7. Então, o A8 da PA é A1 mais 49. Agora, vamos fazer a mesma coisa aqui com a PG. O termo geral da PG, AN, é igual a A1 vezes a razão elevado a N menos 1. Nós temos o A
4, quarto termo da PG, que é igual ao oitavo termo da PA. A1, a razão ele nos disse que é 2, nós estamos considerando o A4, então N é igual a 4, 4 menos 1, 3. O A4 vai ser igual a 8 a 1. Como ele disse que eles têm que ser iguais, então a gente vai pegar A1 mais 49 igual a 8 a 1. Dessa forma, a gente tem 49 igual a 7 a 1. O A1 é igual a 49 dividido por 7, 7. Alternativa correta, letra C. Então é isso, eu te vejo na próxima. Até lá! Olá, tudo bem com você? Vamos resolver aqui uma questão de polinômios. Se as raízes da equação 3 meios x ao cubo menos 7x quadrado menos 3x menos 5 igual a 0 são 2 menos i, m e n, então o valor de m vezes n é igual a quanto? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente quer saber o produto m vezes n. Esse n é uma das raízes, o m é a outra raiz. Se ele está pedindo o produto, a gente pode usar aqui as relações de girar, porque eu posso utilizar a relação do produto, né? Então, o produto das raízes, como ela é de terceiro grau, a gente tem os coeficientes. A, que é 3 meios, o B, que é menos 7, o C, menos 3 e o D, que é menos 5. Quando tem uma equação de terceiro grau, o produto das raízes é menos o coeficiente D, o termo independente, sobre o primeiro, que é o A. O D vale menos 5, então menos 5, sobre o A, que é 3 meios. Ficou 5 dividido por 3 meios. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, o produto das raízes é 10 terços. Bom, usei a relação de girar, encontrei o produto das raízes, mas eu tenho quem são essas raízes. Então, eu vou multiplicar essas raízes e igualar com o produto que a gente encontrou. 2 menos i, que é uma das raízes, vezes m, vezes n, igual a 10 terços. M vezes n é o que a gente quer descobrir, então a gente vai pegar o 2 menos i e vai dividir. Então, vai ficar m menos n igual a 10 terços dividido por 2 menos i. De novo, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui, como a gente tem i no denominador, vamos ter que multiplicar pelo conjugado em cima e embaixo. Então, a gente vai multiplicar por 2 mais i em cima e embaixo. Vai ficar, ó, 10, que multiplica 2 mais i no numerador. Depois a gente faz esse produto 3 vezes. Vou fazer 2 menos i vezes 2 mais i. Lembra, 2 menos i vezes 2 mais i é um produto notável. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 2 ao quadrado, 4. I ao quadrado é menos 1. Com esse menos vai ficar mais 1. 4 mais 1, 5. O 10 com o 5, a gente pode simplificar. Vai dar 2. Fazendo a distributiva aqui, 2 vezes 2, 4, mais 2 vezes i, 2i, sobre 3. A alternativa correta é a letra B. É claro que você poderia ter pensado também em encontrar as raízes para depois encontrar esse produto. Você vai chegar no mesmo resultado, porém, na questão da agilidade e o tempo precioso, é melhor você recorrer ao caminho mais curto, né? Então é isso. Eu te vejo na próxima. Até lá! Olá, tudo bem com você? Vamos resolver aqui uma questão de sisteminha. Dado o sistema, um valor que não satisfaz é... Então, a gente tem aqui duas inequações e a gente tem que resolver as duas inequações e encontrar a solução que descreve as duas, tá certo? Então, a gente vai ter que resolver uma inequação simultânea. A primeira inequação, resolvendo, a gente vai isolar aqui o x, então tá mais 3, fica menos 3, menos 2x menor ou igual a menos 1. Quando eu for multiplicar por um número negativo, o que acontece? Inverte o sinal da desigualdade. Então, vai ficar 2x
maior ou igual a 1, o x tem que ser maior ou igual a meio. Na segunda inequação, nós temos x menos 5 menor que 1 menos x. X de um lado é número do outro, então vai ficar x mais x menor que 1 mais 5. 2x menor que 6, x menor do que 3. Agora a gente vai colocar isso na reta numérica. Então, a primeira inequação tem solução x maior ou igual a meio. Então, a gente tem bolinha fechada, maior ou igual a meio. Aqui a gente tem x menor do que 3, bolinha aberta. A solução do nosso sistema está entre meio fechado e 3 aberto. Então, aqui está a solução do nosso sistema. Só que ele pede um valor que não o satisfaz. Então, a gente vai olhar todas as alternativas e vai verificar aqui qual que não está dentro desse conjunto, beleza? Na letra A, a gente tem raiz de 2. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então, está aqui entre meio e 3, então a letra A incorreta. Letra B, raiz de 3, aproximadamente 1,7, também vai estar dentro do nosso intervalo. O raiz de 5 é um pouco mais do que 2, uma vez que raiz de 4 é 2, então a raiz de 5 é um número maior do que 2. Se ele é um pouco maior do que 2, mas na verdade ele é menor do que a raiz quadrada de 9, que é 3, então ele também vai estar aqui dentro do nosso intervalo. Então a letra C também não está correta. A raiz de 10. Raiz de 10 é maior que raiz de 9, que é 3. Então ele vai estar aqui, ó, fora do nosso intervalo. A alternativa correta, então, é a letra D. Beleza? É isso. Eu te vejo na próxima. Até lá! Olá, alunos. Professor João aqui. Mais uma vez, vamos para mais uma resolução de prova, tá? Dessa vez da prova da EAR, a primeira prova do ano de 2022. Diz assim, a tabela informa o percentual de alunos inscritos por região em um determinado concurso A, em 2013. Se nesses dados forem representados em um gráfico de setores, a medida aproximada do ângulo do setor correspondente à região sudeste uma questãozinha de estatística, onde vamos nos lembrar aqui o seguinte, turma, que um gráfico de setores é o famoso gráfico de pizza. E o gráfico de pizza é aquele gráfico circular. Esse gráfico, os setores aqui que são determinados, eles são perfeitamente proporcionais, né, o seu tamanho, à informação que ele vai trazer. Então, se é 50%, o setor é perfeitamente a metade, e assim vai, ok? Nesse caso, a gente usa a regra de 3, ponto. Principalmente quando se trata do ângulo desse setor. Tá? Ele está perguntando a respeito da região sudeste. A região sudeste foi 36%, certo? 36%. Sendo assim, o setor aqui, onde você vai ter a região sudeste, certo? Sudeste. Vai ser uma região que tem que ter um ângulo, cuja proporção dele para o total tem que ser de 36%. Então, o que eu estou falando é o seguinte, o círculo todo ele é 360 graus. Então, 360 graus está para 100%, 36% está para x. É isso que eu estou dizendo. Tá? Onde o x é o ângulo que você está querendo determinar, que você está querendo encontrar. Ou você pode também, tranquilamente, só multiplicar por 36%. Né? Calcular 36%, 36% de 360. Que é basicamente pegar o 360 e multiplicar por 0,36. Ora, de todo caso, é multiplicar 36 por 36 e considerar aqui as casas decimais que tem. Então, 36 vezes 36, turma. 6 vezes 6 dá 36 de novo, vai 3. 6 vezes 3, 18, 19, 20, 21, dá 216, certo? Pula uma casa, 3 vezes 6 dá 18, vai 1, 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Fica dessa forma aqui, 6, 9, 2 e 1, ou seja, 1.296. Mas nós temos um zero aqui, então deveria acrescentar um zero, perfeito? E nós temos duas casas decimais, então tirar duas casas
vírgula. Sendo assim, a resposta é 129,60. 129,6 graus. Escrevendo aí com a notação de números quebrados, o que não é muito costume, né? Porque quando se fala de graus, os valores que não são inteiros são utilizados os minutos e os segundos, mas a pergunta é justamente a aproximação, né? A medida aproximada do ângulo do setor, e das alternativas a que mais se aproxima, obviamente, é a letra C, 130 graus, matando a questão. Gráfico de setores lembra um pouquinho de geometria espacial, perdão, onde o ângulo aqui sempre é proporcional também à área dessa região, também é proporcional ao arco dessa região, certo? E é justamente essa proporção que é utilizada na construção, né, na elaboração de gráfico de setores a partir das informações de uma determinada pesquisa, sempre proporcional à frequência que você tem das suas informações. Frequência relativa, né? Exatamente a frequência relativa. Espero que vocês tenham acompanhado, que vocês tenham entendido. A gente se vê numa próxima resolução. Olá pessoal, professor João aqui, mais uma vez, mais uma questão para você, prova da EAR, tá? Primeiro semestre 2022-23, vamos lá, geometria analítica essa questão aqui, né? Bem tranquila, trazendo uma formulazinha aí do coeficiente angular. Vamos lá, diz assim, sejam os pontos A e B e as retas R, Y igual a x mais 3 e a reta S, Y igual a menos x mais 5. Se A pertence a R e tem a abscissa menos 2, e se B pertence a S e tem a ordenada 5, então o coeficiente angular da reta que passa por A e B é igual a quanto? Bom, turma, nós temos aqui então o coeficiente angular. É o famoso M, né? Quando a gente estuda a teoria de retas na geometria analítica. É a variação dos Y sobre a variação dos X. A taxa de variação. Ou, lembrando só, né, também dá para calcular esse M aqui como sendo a tangente do ângulo de inclinação. Só que esse ângulo de inclinação você só tem se você tiver a reta, se tiver o desenho e souber de fato o ângulo daquele ângulo que está inclinado. Aqui nós vamos usar então a taxa de variação para resolver. Então, para calcular essa taxa de variação, basta a gente ter os pontos A e B, certo? O ponto A, ele pertence a R, tem a abscissa menos 2. Então, o ponto A, ele é menos 2 alguma coisa. Esse alguma coisa vai ser obtido pela reta R, uma vez que o ponto A pertence à reta R. Então, se eu pegar aqui na reta R, certo? Y igual a menos 2 mais 3, nós vamos chegar em 1. Se chega em 1, esse Y é o Y do A. Logo, então, o ponto A é menos 2 e 1, certo? Já o ponto B, seguindo a mesma óptica, nós vamos ter o que? Ele pertence à reta S, então essa é a equação dele. E ele tem ordenada igual a 5. Ora, ordenada, então nós temos algum valor de x, na sequência 5. Sendo assim, então, turma, para calcular esse cara, vamos usar a reta S também. Então, na reta S, nós vamos ter x, né, o que nós não sabemos o que é. Então, y é 5, o y é 5. E como eu disse, o x é o que nós estamos querendo descobrir, né? Menos x mais 5. E nesse caso aqui, nós vamos chegar à conclusão que 0 é igual a menos x, que o x é 0. Então, o ponto B, ele é o ponto 0 e 5. O coeficiente, então, angular entre os pontos A e B vai ser a variação dos y, e a variação dos y, 5 menos 1, e a variação dos x, 0 menos 2. O que vai ficar interessante é 4 dividido por 2, e a resposta, portanto, é 2, finalizando aqui a questão letra C, a resposta. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham acompanhado. A gente se vê numa próxima resolução. E aí, pessoal, professor João aqui, mais uma vez, mais uma resolução de questão para você. Dessa vez, prova da EAR, certo? 2022-23, a primeira prova, né? Primeiro semestre. Diz assim, seja um triângulo equilátero ABC de vértice A, 1 e 2. Cujo o lado BC está sobre a reta de equação 3x menos 4y menos 2 igual a 0. A altura desse triângulo é, bom, uma questão aí de geometria analítica, trabalhando com distâncias. Tem outras formas de você fazer essa questão aqui, porém, contudo, todavia, entretanto, mas, se você olhar para essa questão, você, fazendo um pequeno rascunho dela, você vai perceber que basta calcular a distância deste ponto A à reta 3x menos 4y menos 2 igual a 0. Por quê? Ele fala que tem o ponto 1 e 2. Então, vamos supor que o ponto A esteja aqui. Fazendo só um rascunho mesmo.
ponto A, 1 e 2 esteja aqui. A reta está passando aqui, né? O 3x menos, mais um pouquinho maior aqui. A reta 3x menos 4y menos 2 igual a 0, certo? Vamos chamar essa reta aqui de reta R. Ele fala que ele tem um triângulo equilátero. Então, um triângulo equilátero aqui. E aí o lado BC, ponto B aqui, ponto C aqui, está sobre essa reta R. Ora, ele quer descobrir a altura desse triângulo. Como o triângulo é equilátero, a altura pode ser relativa a qualquer um dos lados, que as três vão ser iguais. Então, eu posso traçar a altura do lado A, né, relativa ao lado BC, do vértice A relativo ao lado BC. Então, esse segmento aqui, ó, que é perpendicular, ele é a altura e também a distância do vértice A até a reta R. Então, claro que daí você precisava lembrar dessa fórmula aqui, que é a fórmula da distância de ponto à reta, né? Módulo de AX0 mais BY0 mais C em módulo, tudo isso, né? Claro, dividido pela raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado, onde a reta R tem a equação AX mais BY mais C igual a 0 na sua forma geral, e já é o que nós temos aqui, perfeito? E o ponto P seja de coordenadas x0, y0. No caso aqui o nosso ponto é o ponto 1 e 2. Então basta você fazer a substituição. Essa altura é a distância do vértice A, né, do ponto A à reta R, que vai dar módulo então de 3 vezes 1 menos 4 vezes 2 menos 2, tudo isso dentro do módulo, dividido pela raiz quadrada de 3 ao quadrado mais menos 4 elevado ao quadrado. Aplicação direta, então, dessa fórmula aí, pessoal. E aí, então, aqui, ó, 3 vezes 1 dá 3, 4 vezes 2 dá 8, 8 com 2 dá menos 10, que é, né, menos 8, menos 2, então menos 10. Com 3 aqui positivo dá menos 7. Então, nós estamos com menos 7 dentro do módulo, aqui em módulo vai ficar mais, né? Aqui nós temos 3 ao quadrado, 9, menos 4 ao quadrado dá 16, 9 com 16, 25, raiz de 25, portanto, resposta 7/5. As alternativas estão em decimal, 7 dividido por 5 dá 1 e sobra 2, 2 por 5 dá 0,4. Então, 1,4 é a resposta, letra B, essa é a medida da altura aí do seu triângulo equilátero, certo? Simplesmente a distância do vértice A ao lado BC, ou melhor dizendo, a reta R, uma vez que o BC está sobre essa reta R. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham acompanhado, que vocês tenham entendido. Até uma próxima resolução. Olá, alunos, professor João aqui, mais uma vez, vamos para mais uma resolução de questão, prova da IAR, tá? Primeiro semestre, 2022/23. Então, veja bem, geometria analítica é uma questão bastante interessante. Tem algumas outras formas de fazer, diferentes da que eu vou fazer aqui, certo? Mas, com certeza, mais custosa, na minha opinião. Mas aqui pensando em ponto médio fica muito tranquilo. Afinal de contas, ele vai dizer o seguinte, veja bem. No plano cartesiano, os pontos C, D e E dividem o segmento AB em partes de mesma medida, sendo C o mais próximo de A e o mais próximo de B. Então, o ponto D ele é o ponto central, ele é o ponto do meio. Se o A tem coordenadas 3 e 1 e B tem 15 e 5, então as coordenadas de E são quanto? Bom, fazendo um rascunho aqui desse desenho, eu não vou me preocupar com a inclinação, mas é só para que a gente perceba mesmo, fazendo aqui o segmento AB, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Como ele disse que C está próximo de A, E está próximo de B, o ponto D ele é um ponto médio do segmento AB. Então, o ponto D, ele está mais ou menos aqui, ó. Ponto D. E como o cara falou que esses pontos dividem de forma igual, foi o que me levou a concluir o ponto D como sendo médio, e o que vai me levar a concluir como sendo C e E pontos médios também, só que em cada segmento que sobrou. O AD vai ter como ponto médio C e o DB vai ter como ponto médio E. Sendo assim, então, turma, é um segmento dividido em 4 partes iguais, onde esses 3 pontos, C, D e E, são pontos médios. Claro, respectivamente, cada um no seu respectivo segmento, né? Então, em relação ao grandão AB, o ponto D ele é médio. Em relação ao AD, o ponto C é médio. Em relação ao
dB, o ponto E é médio. E o ponto E é justamente quem ele está querendo. Sendo assim, basta a gente calcular o ponto D, que é ponto médio, e em seguida, tendo o ponto D, calcular o ponto E, que também é ponto médio. E lembrando de ponto médio, né, é muito simples, né? É só média aritmética das coordenadas, né? x1 mais x2 dividido por 2, y1 mais y2 dividido por 2. Então basta você fazer aí essas médias. Por exemplo, o ponto A é 3 e como x, né? E 15 o x do B. Então o ponto D ele vai ter como x 3 mais 15 dividido por 2 e como y 1 mais 5 dividido por 2. Sendo assim, o vértice D ele vai ser 3 mais 5 é 18, né? E 18 por 2 dá 9. 1 mais 5 é 6, dividido por 2 dá 3. O ponto D tem as coordenadas 9 e 3, né? Abscissa 9, ordenada 3. E aí, assim, o ponto E, como eu disse, ele é médio, novamente, só que agora ele é médio do ponto D e o ponto B, desse segmento aqui, o ponto E é médio. Então, E também vai ser média aritmética das coordenadas, só que agora de D com B. Então, nós vamos ter 9 mais 15 dividido por 2, e em relação ao y, vai ser 3 mais 5 dividido por 2. Logo, então, 9 mais 15 dá 24, 24 dividido por 2 dá 12, essa é a abscissa do ponto E, e a ordenada vai ser 3 mais 5, 8, dividido por 2, isso aqui dá 4. 12, 4 é o ponto que nós queríamos, presente aqui no item D de dado. Uma questão aí muito bacana, muito legalzinha de fazer, muito interessante. Daria também você fazer pela inclinação, por exemplo. E esses pontos todos são colineares. E pensando que você está aqui com coordenadas com valores divididos, os segmentos no meio, você poderia também jogar as variáveis ali, pensando também na questão do ponto médio, enfim. Você tem algumas outras formas de pensar, mas acho que o ponto médio fica muito mais fácil, com certeza, certo? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham acompanhado. Até uma próxima resolução. Olá pessoal, professor João aqui. Mais uma vez, vamos para mais uma resolução de questão, prova da EAR aqui, certo? Sobre geometria espacial, essa questão da prova de 2022/23, né? A primeira prova do ano. Diz assim, um copo cônico tem 12 centímetros de profundidade. Se a sua capacidade é de 100 pi centímetros cúbicos, então o diâmetro interno da sua borda é. Ele está falando aqui de um cone, certo? Esse cone está de cabeça para baixo, afinal de contas ele está se tratando de um copo cônico. Então, fazendo um rascunho, certo? Você tem o copo aqui, é uma taça, né? Digamos assim. Tipo, praticamente isso daqui. Em relação ao cone mesmo, tá? Somente o cone, não é essa taça toda. Vamos ter 12 centímetros aqui de altura, o que ele está chamando de profundidade. Perfeito? Que, né, como a figura está de cabeça para baixo, faz sentido. Se a sua capacidade é de 100 pi centímetros cúbicos, capacidade é volume, volume 100 pi centímetros cúbicos. Só que o volume em cones, lembrando da fórmula, 1/3 da área da base vezes a altura, certo? Então nós vamos ter 100 pi igual a 1/3 da área da base, π vezes r ao quadrado, onde nós queremos descobrir o r, uma vez que a pergunta é sobre o diâmetro, e diâmetro é 2r's, então vezes a altura 12, perfeito? Antes de sair passando para lá, passando para cá, sair fazendo conta, você repara que o π pode ser simplificado, 1/3 divide 12, então isso aqui vira 4, certo? E o 4 vai passar dividindo, obviamente, nós vamos ficar com 100 dividido por 4, igual a raio ao quadrado. Esse raio, então, é a raiz de 25, R é igual a 5, certo? E aí o R sendo igual a 5, o diâmetro, então, que é 2R, 2 vezes 5, vai dar 10. Finalizando a questão, letra C, resolve ela, beleza? Uma questão aí bem de desenvolvimento, tratando de volume de cone, né? Fiz algumas simplificações ali, o que torna a questão um pouco mais fácil, já que se você tivesse que fazer todas essas contas aí, pode ser que seja um pouco custoso, mas não é uma questão lá muito difícil. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham acompanhado, que vocês tenham entendido. A gente se vê numa próxima resolução. Olá, alunos, professor João aqui, mais uma vez, mais uma questãozinha para você, prova da EAR 2022/23, tá? Primeira prova do ano. Diz assim, uma esfera foi seccionada em 3 partes. Se o volume de cada parte é de 96 pi centímetros cúbicos, o raio dessa esfera mede quanto? Geometria espacial, né? Falando aí de volume de esfera,
Perfeito? Então, o cara vai dizer que são em 3 partes que ele divide essa esfera. Inicialmente, ele não fala que são 3 partes iguais. Só que depois ele vai dizer que o volume de cada parte é 96π. Ora, então os 3 volumes são iguais. E como ele diz que a esfera foi seccionada nessas 3 partes, a somatória dessas 3 partes define a esfera como um todo, o volume total dessa esfera. Então, o volume total da esfera é 3 vezes 96π, perfeito? E 3 vezes 96π, ora, 3 vezes 6 é 18, vai 1, 3 vezes 9 é 27, com mais 1, 28, 288π. Esse 288π é o volume total da nossa esfera. E se ele é o volume total da esfera, basta agora a gente calcular o raio através da fórmula do volume da esfera. E o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Sendo assim, turma, nós vamos colocar aqui 288 vezes 4/3 de πr ao cubo. E o r é justamente o que a gente quer calcular. E aqui é 28π. Faltou aqui escrever. Deixa eu limpar aqui melhor. 288π. Prontinho. Agora sim, aí você vai, claro, simplificar, né? Π com π. Você vai simplificar o que eu acho que fica melhor, na minha opinião, o 288 por 4, né? Para depois multiplicar por 3, o que vai ficar mais fácil. Então, por exemplo, 28 dividido por 4 dá 7. 8 por 4 dá 2. Então fica 72 igual a r ao cubo dividido por 3. Então aí agora sim você multiplica por 3, o que acaba ficando mais fácil. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21. 216 é o r ao cubo. Lembrando aí dos cubos perfeitos, o r é a raiz cúbica de 216, que dá 6. Finalizando a questão, esse é o raio da esfera. 6 centímetros, 6 centímetros, que é a unidade que nós estamos trabalhando. Letra C aqui para finalizar. Beleza? Uma questão bastante tranquila, dividiu em partes. Como eu falei, inicialmente ele não fala que as partes são iguais. Mas, lá na frente ele vai dizer que o volume de cada parte é 96π. Então, ficou subentendido que as 3 partes têm o mesmo volume. Se elas têm o mesmo volume, elas são todas iguais. Beleza? Estamos aí com essa resolução. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham acompanhado. Até uma próxima resolução. E aí, alunos, tudo bem? Professor João aqui, mais uma vez, mais uma resolução para você. Vamos lá? Prova da IAR, certo? 2022/23, a primeira prova do ano, que diz assim: sejam MN 2 poliedros convexos tais que o M tem 18 arestas, 8 vértices e Mzinho faces. Já o poliedro N tem 20 arestas, 10 vértices e Nzinho faces. Então, é correto afirmar que ele está perguntando a respeito do M e do N. Ora, senhoras e senhores, aqui nada mais é do que a relação de Euler, né? Uma vez que falou de aresta, falou de vértice, falou de face, falou de poliedro, a primeira coisa que tem que vir na cabeça dos senhores é a relação de Euler. Uma fórmula aí que já vem caindo há bastante tempo na prova da SPSEC, por exemplo, também, e agora aparecendo aqui na prova da EAR. Então, olha só, lembrando, vértices mais faces igual a arestas mais 2, certo? Então, essa formulazinha clássica aqui da relação de Euler é ela que você vai utilizar no poliedro M, por exemplo. Tem 18 arestas, 8 vértices e Mzinho faces. Então, nós vamos ter 8 mais Mzinho igual a 18 mais 2, certo? Logo, então, nós vamos ficar o M igual a 20 menos 8 Mzinho dá 12. Descobrimos, então, que ele tem 12 faces. Show! Mesma coisa, análogo para o poliedro N. Então, nós vamos ter 10 vértices mais Nzinho faces igual a 20 arestas mais 2, da onde nós vamos ter o N, o Nzinho igual a 22 menos 10, e 22 menos 10 é o famoso 12. Mas, meu Deus, aqui tá difícil escrever N, hein? Olha lá. 22 menos 10, dando 12. Logo, M e N são duas variáveis iguais e essa informação está presente na letra A. Beleza? Uma questãozinha aí muito simples, bastava lembrar a fórmula. É uma fórmula clássica, né? Toda vez que se estuda poliedros, bate na mesma tecla, tem que lembrar dessa fórmula, tem que decorar ela. E aí apareceu na prova da EAR. Muito interessante a questão e muito simples, muito fácil também. Posso aqui opinar dessa forma, porque de fato era só substituir e fazer continhas. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham acompanhado. Até uma próxima resolução.
Olá, alunos, professor João aqui, mais uma vez, mais uma resolução para você, né? Questãozinha aqui da prova da IAR, do primeiro semestre de 2022. E diz assim: as lutas de UFC costumam acontecer em um octógono regular, conforme a figura. Considerando as medidas indicadas, a área do octógono é uma questão de área, mas tratando aqui de um polígono regular, não muito, assim, não se tem muito costume de cair esse cara, né? De aparecer esse cara, o octógono regular. Ora, até essa questão aqui trouxe uma certa estranheza por parte de alguns alunos, de alguns concurseiros aí, que falaram: ora, mas e aí o octógono regular? Como que eu vou calcular a área de um octógono regular? Eu sei do quadrado, eu sei do retângulo, eu sei do triângulo, eu sei do hexágono, mas e o octógono? Né? Bom, aqui bastava você lembrar a fórmula geral para polígonos regulares. Né? Em qualquer polígono regular, a área ela pode ser determinada como semiperímetro vezes o apótema. E essa formulazinha aqui ela é muito simples. É muito interessante essa cara. E por que a gente pode fazer isso, né? Só para trazer uma explicação, lembrando dessa fórmula. Se eu traçar algumas diagonais aqui, ó, por exemplo, esta diagonal aqui, e esta outra diagonal aqui, traçar de novo ela aqui que ficou um pouquinho torto, certo? E esta diagonal aqui também. Veja bem. Todas elas vão se cruzar aqui nesse centro, que na verdade é o incentro e o circuncentro do polígono regular, do octógono regular, porque eles coincidem, afinal de contas, é uma figura regular, é um polígono regular. E aqui nós temos, olha só, 8 triângulos que são perfeitamente isósceles, afinal de contas, esse segmento é igual a esse segmento aqui, que é igual a esse, que é igual a esse, enfim. Todos esses caras aqui são iguais. A área de um deles é base vezes a altura dividido por 2. A altura seria esse segmento, que é justamente o apótema. E a base é justamente o lado aqui do seu polígono regular. Então seria o lado vezes o apótema dividido por 2. Quando você multiplica pela quantidade, você vai multiplicar por n, certo? Esse n multiplicado por L, isso aqui é o perímetro, certo? Só que quando você divide por 2, você tem o que a gente chama de semiperímetro. Tá? Então por isso que fica aqui, ó, o semiperímetro vezes o apótema da figura regular. E lembrando que o apótema nada mais é do que o raio da circunferência inscrita, né? O raio da circunferência inscrita. Maravilha, pessoal. E aqui nós temos todas essas informações. Por quê? O lado é 4. Né? Então o semiperímetro vai ser 4 vezes 8 dividido por 2. Certo? 8 lados, todos medindo 4 dividido por 2, porque é semiperímetro. O apótema, pessoal, vai ser o 9,6 dividido por 2. Basta você ver que é justamente a medida de duas alturas aqui, ó. Certo? Aqui você também tem o apótema. Como tem esse 96 aqui, é só pegar ele e dividir por 2. Logo, então, nós vamos ficar com o quê? Nós vamos ter aqui, ó, 4 vezes 8, que dá 32, dividido por 2 dá 16. Se você quiser, dá para dividir por esse 2 aqui também. 16 dividido por 2 dá 8. E aí fica 8 vezes 9,6, que vai facilitar um pouquinho na hora de fazer essa multiplicação. Em vez de você fazer 16 vezes o 4,8 aqui, que também daria, tá? Isso aqui é só uma estratégia de conta. Porque daí aqui eu vou multiplicar direto, né? 8 vezes 6 dá 48, vão 4. 8 vezes 9 dá 72, mais 4, 76. Pega uma casa, 76,8. Essa é a área deste octógono. Olha que interessante, cara. Uma questão muito bacana, trazendo um assunto que não é tão costume de aparecer aí em todas as provas, né? A área de polígono regular. Polígono regular cai, né? Mas o cálculo de área, né? Lembrando dessa propriedade aqui especificamente do perímetro, do semiperímetro, perdão, vezes o apótema, certo? Interessante, né? Bastante interessante essa questão, a IAR trazer esse tema aqui na prova. Beleza, pessoal? Está presente aqui na letra B de bola. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham acompanhado. A gente se vê numa próxima resolução. Olá, pessoal, professor João aqui, mais uma vez, vamos para mais uma resolução de questão, dessa vez da prova da IAR, certo? Primeiro semestre aí, prova 2022/23. Uma questão muito boa, muito interessante, de semelhança de triângulos, né? Bom, a saída que eu vi aqui, a melhor, foi fazer por semelhança de triângulos. Então, vamos lá, acompanha comigo, diz assim, seja ABCD, um quadrado de lado 8. Então, 8 centímetros de lado, aqui mede 8, certo?
segmento todo aqui também mede 8, ok? Os 4 ângulos internos iguais, né? Todos iguais a 90 graus. Conforme a figura, se CF vale 4, CF é essa medida aqui, então do vértice C ao vértice F, perfeito? Vale 4 centímetros. E CH igual a AG. Aqui é uma informação bastante interessante, porque daí esse cara aqui, que eu estou rabiscando, X, é o mesmo cara aqui embaixo. X também. Sendo assim, o cara vai perguntar, tem-se que BG é igual a quanto? Ora, BG é esse cara aqui. Perfeito? Só que o lado do quadrado é 8. Se eu tenho esse pedacinho medindo X, o outro pedaço, que vai completar ele, vai medir então, a gente pode escrever 8 menos X. Perfeito? Então aqui nós temos as informações todas necessárias. Aliás, aqui em cima também será 8 menos X. Dá para verificar que aqui também vai ser 4. Enfim, você tem todas essas informações aí. Só que, para sair, para matar a questão, para resolvê-la, o que eu achei aqui de mais interessante para finalizá-la é a semelhança entre os triângulos FCH com FBG. Esses dois triângulos aqui são semelhantes. Então vai ser esse grandão com o pequenininho aqui em cima. Afinal de contas, o ângulo F ele é o mesmo para os dois. Ambos são triângulos retângulos e você pode ainda perceber que, né, pelas paralelas cortadas por transversais, esses dois ângulos aqui são iguais, opostos pelo vértice aqui também são iguais. Então você tem várias propriedades, inclusive de simetria, nessa figura aqui, certo? Mas aí a semelhança em si, para matar e finalizar, a gente pode escrever que FC está para FB, assim como CH está para BG. Colocando os valores, nós vamos ter que FC vale 4. FB, ora, FB é todo esse segmento aqui, 4 mais 8, e 4 mais 8, 12, ok? E nós vamos ter aqui do outro lado a medida de CH, que é X, e a medida de GB, que é 8 menos X. Antes de fazer as contas, antes de fazer as multiplicações, os senhores podem ainda aqui, né, pensar na simplificação do 4 com 12, porque aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 3, que vai facilitar, né, vai acabar ficando mais fácil, uma vez que nós vamos ter 3x, então, igual a 8 menos x. Ora, esse menos x vai para o outro lado, 4x, igual a 8. E aí fica muito tranquilo, 8 dividido por 4. O valor de x é 2, certo? Se x vale 2, e aí é bastante interessante pensar e observar. Como x vale 2, eu coloquei aqui a medida de GB como sendo 8 menos x. Nós encontramos o valor de x e o 2 não é a resposta. A medida, então, BG será 8 menos 2. E 8 menos 2 é 6. E 6 está presente aqui na letra C da sua questão. Então, semelhança de triângulos, uma questãozinha aí clássica, uma imagem clássica, inclusive, né, quando você traça esses segmentos de retas aí que são transversos aos lados de um quadrado, sempre vai formar esses triângulos aí que são semelhantes. Bem tranquilinha essa questão. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham acompanhado. Até uma próxima resolução. Olá, alunos, professor João aqui, mais uma vez, mais uma resolução de questão para você, dessa vez da prova da IAR, primeiro semestre de 2022, prova barra 23. Então veja bem, diz assim, seja BC um triângulo retângulo e retângulo em A. Então aqui ó, nós temos um ângulo reto bem aqui no vértice A. Maravilha. Ele ainda diz que conforme a figura, sendo que D está em AC e BC mede 10 raiz de 2, qual é a medida de DC? Ele quer a medida de DC, ele quer esse valor aqui, ó. Vou chamar aqui de X. E observe os ângulos que ele fornece. Nós temos aqui um ângulo de 60 graus. Nós temos um ângulo aqui de 30 graus. Nós temos um triângulo retângulo, o triângulo ABD. E o triângulo maiorzão ABC, que também é um triângulo retângulo. Dá para reparar que esse ângulo aqui é o ângulo externo, ou melhor dizendo também, suplementar dos 60, 120 graus. 120 graus. Se ali é 120 graus, no triângulo BCD especificamente, a gente pode olhar para esse ângulo aqui, que ele vale 30. Afinal de contas, a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo, né? E não só retângulo, mas um triângulo qualquer, não sei porque eu falei retângulo, 180 graus. E 180 graus, então ali bateu um triângulo isósceles. O lado DC, que é o que nós queremos, mede X, mas o lado BD também vai valer X. Então,
graças a esse triângulo isósceles, onde o lado BC ainda vale 10 raiz de 2. Aí, senhoras e senhores, vocês podem tomar alguns caminhos diferentes. Por exemplo, vocês podem seccionar aqui até o ponto médio, porque a gente sabe que como se trata de um triângulo que é isósceles, aqui no ponto médio tem ângulo reto, afinal de contas a altura coincide com a mediana, que coincide com a bissetriz, e inclusive está contida na mediatriz, quando se trata em relação à base BC, né, no triângulo isósceles. Sendo assim, então aqui você tem 30 graus. Esse lado aqui, muito grande, este lado aqui, que vai desse ponto ABC, do ponto E ao ponto C, ele vai valer 5 raiz de 2. Se ele vale 5 raiz de 2, aí dá para você aplicar as técnicas de triângulo retângulo na trigonometria neste triângulo aqui. Acabou, né? Se você reparar, o 5 raiz de 2, ele é cateto adjacente ao 30 e o x, ele é a hipotenusa. Então nós estamos com um cosseno de 30 graus igual a 5 raiz de 2 sobre x. E aqui vai fazer continhas, perfeito? Ou também você poderia ter observado nesse triângulo aqui e olhado o triângulo como um todo, ter calculado aqui quanto vale esse cara, né? Enfim, você poderia também pensar de outras formas diferentes, afinal de contas aqui também nós temos um ângulo de 30 graus, tá? BD ali é uma bissetriz, então, né, pensando assim, existiriam essas outras formas aí diferentes de você pensar também e fazer. Mas aqui ficou bem tranquilo, afinal de contas, o cosseno de 30 graus, ele é raiz de 3 sobre 2, né? Lembrando, isso aqui é igual a 5 raiz de 2 sobre x, perfeito? Daí então, pessoal, basta a gente passar para lá, passar para cá, x é igual a 10 raiz de 2 sobre raiz de 3. Racionalizando raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo, nós vamos ficar com 10 raiz de 6 e embaixo vai simplificar, a raiz de 3 vai ficar raiz de 9, que é 3, e aqui não tem mais o que fazer, não tem mais o que simplificar. 10 raiz de 6 é a resposta da nossa questão presente aqui na letra D de dado. Beleza, pessoal? Então, uma questãozinha de triângulo retângulo, bem clássico, né? Esse triângulo isósceles que se forma quando você trabalha com esses dois triângulos retângulos, o menorzinho e o maiorzinho, né? Aluno aí que está acostumado a papirar bastante sobre trigonometria de triângulo retângulo, já viu essa figura aí diversas vezes, com certeza. Beleza? Espero que vocês tenham acompanhado, que vocês tenham entendido e até uma próxima questão. Olá, alunos, professor João aqui, mais uma vez, vamos para mais uma resolução de questão, prova da IAR, primeiro semestre, 2022/23, questão de trigonometria, uma questão muito bacana, muito interessante, né? Não tão fácil, mas também uma questão aí, não tão muito difícil, uma questão simples até de ser resolvida, pensando de tudo que pode cair aí, de identidades trigonométricas nós estamos falando, né? Porque o cara fala assim, do arco X, sabe que seno de x vezes cosseno de x mede menos 1/4. Logo, seno e cosseno têm sinais contrários, né? Então, o valor de tangente de x mais cotangente de x e a extremidade desse arco x pode estar no qual quadrante? Né? Então, olhando as alternativas aqui, pessoal, se você reparar, duas têm o valor menos 4, duas têm o valor menos 2. Porém, cada uma tem um quadrante diferente. Então, resolver o valor numérico da expressão vai nos dizer qual das alternativas elimina, mas não vai me falar qual a resposta. Se eu descubro qual é o quadrante, melhor. E aqui nós temos duas informações, que cada uma delas vai nos fornecer uma coisa. Uma vai fornecer o valor numérico, né, da expressão, a outra vai fornecer o quadrante, certo? Não exclusivamente, mas será mais nesse esquema. Se eu olhar aqui, por exemplo, para tangente de x mais cotangente de x, talvez você, aluno, poderia ter pensado, né? Seno de x sobre cosseno de x, professor, mais cosseno x sobre seno x. Tá errado? Não tá errado. Só que esse caminho aqui, você vai fazer conta à toa. Por quê? Você vai eliminar as alternativas e não vai chegar na resposta, né? Porque aqui a gente pode escrever cosseno x vezes seno x sobre seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, relação fundamental da trigonometria, isso vale 1. Cosseno x vezes seno x, ordem dos fatores, não altera o resultado, isso aqui é menos 1/4. Então, a resposta é menos 4. Então, como eu falei, a gente eliminou aqui a letra C e a letra D. Mas como os sinais são contrários, você precisaria dessa segunda informação aqui. Você precisaria dessa segunda informação. Seno de x vezes cosseno de x dando um valor negativo.
Então eles têm que ter sinais contrários. Um é positivo, outro é negativo, ou vice-versa. E isso só acontece lá no ciclo trigonométrico, no segundo quadrante ou no quarto quadrante. É onde o seno é positivo e o cosseno negativo. E no quarto quadrante, onde é o contrário. Então aí você não pode ter no primeiro quadrante, a letra A não é a resposta. Letra B resolve essa questão. Tá? Agora, como eu ia dizendo no começo, né, da resolução dessa questão, se você partisse diretamente para cá, você poderia observar esse seno de x, cosseno de x, e claro, você lembrasse da identidade trigonométrica do arco duplo. A gente pode escrever duas vezes seno x, cosseno x, igual a duas vezes menos 1/4. Certo? Logo, nós temos aqui seno de 2x igual a menos meio. Ora, quais são os ângulos cujo seno dá menos meio? Na primeira volta, né? Porque é o suficiente, afinal de contas, a gente só quer saber qual é o quadrante. Na primeira volta, nós vamos ter, então, que 2x deva ser no quarto quadrante, que é o 180 mais 30, 210. Afinal de contas, meio é do 30, né? E menos vai estar no terceiro, no quarto quadrante. 2x no quarto quadrante vai ser o 330 graus. Isso aqui já te ajudaria a responder a questão sem necessidade de fazer essa conta. É isso que eu estou querendo dizer. X vai ser 105 ou x vai ser igual a 165 graus. Duas respostas. E as duas estão aonde? Segundo quadrante. Então, se as duas estão no segundo quadrante, é óbvio que a resposta só poderia ser letra B. E aí eu nem faria a conta ali da tangente de x mais cotangente de x. Poderia fazer dessa forma? Poderia. Professor, eu escrevi a cotangente como sendo tangente, 1 sobre tangente. Então ficaria tangente mais 1 sobre tangente. Isso aqui daí é tangente ao quadrado mais 1 sobre tangente. Poderia se fazer dessa forma, professor? Poderia também, não teria problema nenhum. Aqui você ia chegar na secante ao quadrado, certo? A relação trigonométrica. Aí tudo dependeria do que você lembraria aqui de trigonometria. Mas acredito que desse jeito aqui você já descobriria o quadrante e aí não precisava nem saber qual era o valor da expressão. Poderia ter sido feito dessa forma também, tá? Mas nada que fosse também muito complicado fazer essas continhas aqui do seno sobre cosseno mais cosseno sobre seno. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham acompanhado. Até uma próxima resolução. Olá, alunos, professor João aqui. Mais uma vez, vamos para mais uma resolução de questão. Prova da IAR, tá? Primeiro semestre, prova 2022, 2023. Então, geometria plana, áreas. Bem tranquilinha essa questão aqui, muito massa. Inclusive caindo aqui o triângulo pitagórico. Então veja bem, ela diz assim. Um jardim tem a forma da figura, sendo ABC um triângulo retângulo e retângulo em A. Então aqui no A nós temos um ângulo reto e BC vai ser então a hipotenusa. BC também é um arco de diâmetro BC, ou seja, isso aqui é uma semicircunferência. Um semicírculo. Tá? Então o ponto do centro vai estar aqui na metade da hipotenusa, mais ou menos aqui na metade, né? Tá ótimo. De acordo com as medidas dadas na figura e usando o π como sendo 3,14, a área desse jardim é quanto? Senhoras e senhores, veja bem, 12, 16, você poderia fazer o teorema de Pitágoras ou reparar que isso aqui é 3 vezes 4, isso aqui é 4 vezes 4. Logo, a hipotenusa BC tem que ser 5 vezes 4, obrigatoriamente dar 20. E aí, como está no ponto médio o centro, nós vamos ter 10 e 10, logo o raio vale 10. E se o raio vale 10, a área vai ser π vezes... Vai ser π vezes o raio ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. Então nós vamos ter 100 π. Como é semicircunferência, semicírculo, isso aqui divide por 2. A área, então, ali... Aqui, pessoal, é 50 π. 50 π. A área desse triângulo, como nós temos um triângulo que é retângulo, os catetos são base e altura uns dos outros, respectivamente, justamente por causa do ângulo reto. Então, nós vamos ficar com 12 vezes 16 sobre 2, base vezes altura, dividido por 2. 16 com 2 dá 8, fica então 12 vezes 8. 12 vezes 8, 8 vezes 2 é 16, vai 1. 8 vezes 1, 8, mais 1, 9, 96 até agora. Como o π ele fala para utilizar 3,14, nós vamos ter então aqui, ó, 50 vezes 3,14. É só multiplicar por 5, 5 vezes 4 dá 20, vão 2, 5 vezes 1, 5, mais 2
dá 7, 5 vezes 3, 15. Pegando, então, apenas uma casa, porque nós estamos multiplicando por 50. Ou coloca mais um zero e aí pega duas casas, também dá na mesma, né? Tanto faz. 157 é o que importa. A resposta, então, dessa questão é a área do jardim todo, é a somatória dos dois. Nós vamos ficar com 157 mais 96. 157 mais 96, 7 com 6 dá 13, vão 1, 9 mais 1, 10 com 5, 15, vai 1 de novo, e 1 mais 1 é 2, 253 metros quadrados. Essa é a resposta, esta é a área desse jardim todo presente aqui na letra D da nossa questão. Beleza, pessoal? Uma questão aí bem clássica de áreas, envolvendo circunferência, envolvendo triângulo retângulo, e bastante interessante trazer aqui o teorema, o triângulo pitagórico 3, 4 e 5 na proporção 4, né? Maravilha. Espero que vocês tenham acompanhado, que vocês tenham entendido. A gente se vê numa próxima resolução.